Fique até o final do vídeo e descubra qual é o momento ideal, o momento certo, o momento exato de se realizar a cirurgia de prótese do joelho. Eu vou dar aqui nesse vídeo a indicação clássica, baseado, claro, na minha experiência como cirurgião, como ortopedista, e baseado também nos estudos, na ciência. A indicação clássica, que seria a indicação que se aplicam a maioria ou todos os pacientes ali que sofrem normalmente, artrose do joelho, que é a indicação principal para esse tipo de cirurgia. Mas vou dar uma indicação relativa também para alguns pacientes, algumas indicações individualizadas, Alguns pacientes podem ter algumas particularidades e não seguir a indicação clássica. Olá a todos, meu nome é Maurício Yamaguchi, sou médico ortopedista e especialista em cirurgia do joelho. Sou pioneiro em introduzir aqui no Brasil em 2019 a técnica de alinhamento cinemático na prótese total do joelho, que é uma técnica que tem demonstrado em pelo menos 11 estudos randomizados, que são aqueles estudos comparativos, melhores resultados funcionais em relação à técnica que é ainda mais utilizada aqui no Brasil e em muitos países do mundo, que é a técnica de alinhamento mecânico. Esses resultados melhores resultados funcionais são obtidos nessa técnica de alinhamento cinemático, são resultados como menor índice de dor, melhor ganho de movimento, melhor estabilidade, melhores resultados funcionais nos questionários aplicados aos pacientes e até recentemente temos um estudo mostrando que também tem uma melhor distribuição da pisada na planta do pé. Tenho vários outros vídeos aqui, então, explicitando melhor sobre a técnica de alinhamento cinemático na prótese total do joelho. Então não deixe de se inscrever no canal, também se gostar desse vídeo ou de outros, não deixe de deixar seu like. Então, afinal, qual é o momento certo, o momento ideal de realizar a cirurgia da prótese do joelho? Antes de falar exatamente sobre o momento, que seria vamos dizer, se faz agora, se faz daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, se faz, qual a idade que se faz, a idade ideal, temos a indicação de realizar a cirurgia, lógico, a cirurgia de prótese do joelho, a maior indicação sempre é a artrose, o desgaste, avançado ali da articulação do joelho, que não se baseia apenas na cartilagem, mas também tem outras estruturas internas dentro do joelho, como o desgaste do menisco, algumas outras estruturas que são levadas em conta ali, mas principalmente o desgaste da cartilagem, do menisco e também do osso. O osso, depois que a cartilagem, que reveste o osso ali, ela desgasta também, começa a ter um desgaste do osso, Então, o cirurgião ortopedista que vai avaliar esse nível de desgaste, às vezes baseado no exame físico, na história do paciente, baseado em exames de imagem, mas chega um momento que tem um nível de desgaste ali bem profundo ali, que outros métodos ali, não vão ser possíveis de ajudar ali, outros métodos, por exemplo, cirúrgicos, não vão conseguir, como, por exemplo, se tem pacientes que não têm um desgaste grave, mas tem alguma lesão do menisco no qual é possível ser feito, por exemplo, um reparo, uma sutura. Então, esses pacientes não vão ser candidatos à prótese. Estou falando dos pacientes, então, que já tem ali aquele desgaste bem profundo ali na cartilagem, aquele nível de desgaste no qual o ortopedista avalia e chega à conclusão de que pode haver a indicação eventual de uma prótese do joelho. Também para realizar a cirurgia, o paciente precisa estar em condições chamadas clínicas, condições clínicas adequadas para se realizar a cirurgia. Se o paciente, por exemplo, está com uma artéria no coração entupida, ele precisa fazer um procedimento ali no coração, com certeza isso é prioridade, então ele não está liberado em condições clínicas de fazer a cirurgia, assim como se ele tiver alguma outra doença que impeça de realizar a cirurgia. Essa deve ser, claro, avaliado idealmente pelo especialista naquele assunto, por exemplo, se é um problema no coração, é o cardiologista, se é um problema no pulmão, é o pneumologista, são eles que vão avaliar ali se o paciente está em condições ou não, avaliam também o chamado risco pré-operatório e determinam se tem condições clínicas de realizar a cirurgia. Tendo essas condições, tendo a indicação ali do nível de desgaste ali do joelho, então vamos chegar então finalmente ao momento ideal de fazer a cirurgia. Existe o desgaste do joelho, vamos falar principalmente da artrose ali degenerativa, que é aquele desgaste que vem ocorrendo ali, um desgaste que é principalmente físico ali, vem ocorrendo ao longo da vida, fiz alguns vídeos aqui sobre artrose, explicando como funciona a cartilagem ela não tem circulação de sangue, então ao longo da vida ela vai sofrendo ali um desgaste principalmente mecânico ali, junto com outros fatores ali que podem afetar, e nesse desgaste que é o mais comum, ela vai deteriorando ali a cartilagem, o menisco, é muito comum o desgaste da cartilagem ser acelerado por uma lesão do menisco, que não é sempre ocasionado por um trauma, às vezes o menisco também ele sofre um desgaste também com o tempo, ele sofre uma degeneração, uma fadiga do tecido, e a cartilagem junto vem desgastando até chegar esse momento, no momento no qual o paciente começa a ter sintomas, Esses sintomas, muitas vezes, os pacientes percebem, ou se importam mais principalmente com a dor que é gerada
pelo desgaste do joelho, né? A dor ela é principalmente mediada ali por receptores de dor ali, neurônios especializados em receber a dor, que estão ali na superfície do osso, né? Então logo que acaba a cartilagem, tem um osso mais profundo, que é o osso subcondral, ali já começa a ter receptores à dor. Então a dor, na verdade, ali tem outros locais do joelho que sentem dor também, a sinóvia, os tendões e outros tecidos, mas ali quando acaba a cartilagem, começa a chegar no osso, começa a estimular, e essa dor, na verdade, é um sinal do corpo, ela não é o problema em si, né? Na verdade, a dor está sinalizando que chegou ali no osso e que está gastando o osso, né? Então, quando o paciente começa a ter muita dor, o problema não é só a dor, o problema é que está tendo um desgaste ali, normalmente, na parte óssea ali. Então, isso acaba também preocupando. E conforme o desgaste progride, então, esse desgaste vai afundando ali o osso e gera uma perda ali de substância do joelho. Então, o osso do fêmur ali, que ele é mais redondo, ele pode começar a ficar, por exemplo, mais quadrado, então gerar uma incongruência ali, uma dificuldade de flexão e extensão. Podem formar muitas vezes alguns bicos de papagaio, né, que vamos dizer que seria no joelho ali, né, que na coluna é mais comum, mas chamamos de osteófitos, né, que são essas protuberâncias ósseas. E essas protuberâncias ósseas podem também prejudicar o movimento do joelho, daí com o tempo também o joelho começa a ficar rígido, ele não consegue muitas vezes estender todo ou fletir totalmente. Essa perda de osso gera uma instabilidade no joelho. Essa instabilidade é percebida às vezes andando, mas, por exemplo, descendo a escada, às vezes o paciente começa a ter uma insegurança, né? Muitas vezes o paciente nem tem muita dor para descer a escada, mas ele tem uma insegurança para descer a escada por conta do desgaste, né, do joelho. E tem outros sintomas também que ocorrem no joelho, né, que não só a dor, como o joelho muitas vezes fica inchado, né? Nem todos os pacientes o joelho incha, às vezes os pacientes têm bastante limitação, o joelho não incha. Tem pacientes que o joelho incha frequentemente, ali chamamos de derrame articular, que também muitas vezes é bem incômodo, né? E lembrar que a artrose, né, por causa da dor, né, e tá associada à perda de função, né? Os pacientes começam a andar menos, começam a conseguir fazer menos as atividades que eles gostam. Isso também está muito associado ao aumento de incidência de depressão, né? Então, a artrose no joelho também é associada a doenças mentais, principalmente a depressão e a ansiedade, sendo que estudos demonstram que dos pacientes com artrose no joelho, até 31% das mulheres podem ter depressão e 20% dos homens. É um índice bem alto de depressão nos pacientes com artrose, que provavelmente está correlacionado aí à dor, né? Imagina, você tem dor todo dia, você acorda, tem dor, anda, tem dor, vai dormir, tem dor. Não tem como, né, ser completamente feliz e pleno na vida. E então, chega um momento no qual, na minha experiência, eu considero o momento ideal, o momento exato de se realizar a cirurgia de prótese do joelho, né, que é um momento no qual todos esses sintomas que a gente falou, eles vão acontecendo, e chega uma hora que o paciente, mesmo tentando os métodos chamados não cirúrgicos, né, que são o tratamento que chamamos de conservador, né, que daí são vários ali, não vou entrar em detalhes, né, tem tratamentos que têm mais evidência que podem funcionar no tratamento da artrose, tem tratamentos que nem tem tanta evidência, né, então toma cuidado também com tratamentos ditos mágicos aí para tratar a artrose do joelho, que tem muitos que não têm evidência comprovada. Mas assim, o paciente tentou outros métodos, tratamento, né, que chamamos de não cirúrgico conservador, e mesmo assim ele não está conseguindo evoluir na sua condição física, nem mesmo se manter na sua condição física. Por exemplo, se ele está fazendo fortalecimento, seja na fisioterapia, ou na academia, ou no pilates, ou na hidroginástica, ou em algum outro método, e ele não está, em vez de estar conseguindo ganhar força ou manter a sua força, ele vem perdendo força, porque a artrose é uma doença que limita ali a condição do joelho, né? Então, ele tem aquela artrose avançada no joelho e, em vez de ganhar força, ele está mantendo ou até perdendo. Daí esse é um momento na qual ele vai tendo um declínio na condição física. Assim também devemos considerar a caminhada. Por exemplo, se o paciente tem um certo volume de caminhada, por exemplo, em algum momento na vida ele caminhava ali 1, 2 horas, e daí ele consegue ali caminhar 1 hora e de repente ele começa a ter um declínio. Mesmo fazendo o tratamento não cirúrgico, ele vai tendo um declínio dessas atividades. Por exemplo, cada vez ele consegue caminhar menos, né? Chega a hora, pacientes que já estão num momento que já não estão caminhando nada, né? Não conseguem nem sair de casa. Eu não considero, muitas vezes, esse o momento ideal, eu considero um momento antes, que o ideal é antes do paciente ter esse declínio físico. Porque se ele tiver um declínio físico muito grande, não que ele não possa realizar a cirurgia, mas ele já vai ter tido uma perda ali. Não é só massa muscular, não é só força, ele com o tempo também, por não caminhar, ele vai tendo perda de massa óssea também, vamos dizer, vai acelerando aquele processo de osteoporose do osso, o osso vai ficando mais fraco. Por ele não caminhar, não fazer atividade física,
ele vai tendo um declínio da condição cardiovascular e vai tendo um aumento até, inclusive, como a gente mencionou aqui, de depressão e outros problemas de saúde. Então, antes que tenha um declínio muito grande, né, dessa condição física, perda de força, perda de capacidade de caminhar, a gente pode avaliar isso também na escada, por exemplo, o paciente consegue subir e descer a escada bem, a partir de um certo momento, mesmo com um tratamento não cirúrgico, cada vez ele tem mais dificuldade na escada, né, começa segurando no corrimão, depois chega um momento até que começa a ter que descer a escada ali 1 degrau por vez, e tem, lógico, casos graves, pacientes que já evoluiu muito e já nem estão conseguindo mais subir e descer a escada nem 1 degrau por vez. Então, assim, chegar nessa condição muito limitante, o paciente já está, às vezes, vamos exagerar aqui, na cadeira de roda, não consegue fazer mais nada. Normalmente, pode ser feita muitas vezes a cirurgia nesses casos, lógico, avaliando ali as condições de saúde, mas, às vezes, o momento ideal até já passou, né? Porque o momento, às vezes, ideal é antes de ter esse declínio, que daí o paciente vai fazer cirurgia. Normalmente, né, o que se espera ali, lógico, toda cirurgia tem os seus riscos ali, já mencionei aqui em outros vídeos aqui da cirurgia, tem risco, complicações, mas assim, na ampla maioria dos pacientes, né, tendo o procedimento bem sucedido e tudo, ele vai ter essa recuperação dessas funções antes então do declínio, então ele acaba conseguindo manter a força, acaba conseguindo manter a massa óssea, né, não acaba evoluindo para uma perda de massa óssea. Então esse é o momento que eu considero a indicação clássica ali ideal, né, que é antes o paciente tem um desgaste grave, mas antes dele ter esse declínio das condições de saúde. É importante lembrar também que o joelho né, faz parte ali do mecanismo ali de absorção ali do impacto, vamos dizer assim, né? Por exemplo, você vai descer uma escada, os músculos e a articulação do joelho trabalhando em conjunto ali com outras articulações, tornozelo, quadril, lógico, mas o joelho e os músculos ao redor do joelho são os que mais absorvem essa energia, por exemplo, de descer uma escada, de caminhar, de correr, de pular. Então, um joelho estando ruim, ele começa a sobrecarregar, por exemplo, até o outro joelho. Por exemplo, se o paciente começa a descer a escada 1 degrau por vez, ele começa a forçar 2 vezes mais, ele só começa a forçar o outro joelho para descer a escada. E quando ele vai caminhar, ele começa a forçar mais o outro joelho. Chega momentos também que essa condição do joelho começa a sobrecarregar até outras partes do corpo. O paciente com um problema no joelho não consegue se agachar ou se abaixar adequadamente para pegar algum objeto no chão, por exemplo, então ele acaba tendo que curvar mais a coluna lombar e com o tempo ele pode também sobrecarregar um pouco mais a coluna lombar em decorrência do problema do joelho. Se ele vai sentar num sofá muito baixo, numa cadeira muito baixa, às vezes ele acaba tendo que começar também a fazer muita força no ombro e começa a forçar o ombro também por conta do desgaste do joelho. Então, como a gente falou, antes de chegar numa grande deteriorização da condição física do paciente, de saúde, né, esse é o momento ideal, talvez, aí de intervir e fazer essa cirurgia, lógico, seguindo todas as indicações do ortopedista e dos outros médicos que acompanham o paciente. Algumas considerações, então, em relação à indicação também, né, que são bem pertinentes, os pacientes perguntam muito, né? Por exemplo, relativo à obesidade, sobrepeso, existe uma contraindicação de fazer? O paciente tem obesidade ali, ou sobrepeso, ele pode fazer a cirurgia? Né, a resposta aqui na literatura é que sim, né, os pacientes com sobrepeso, obesidade, nível 1, nível 2, e algumas vezes até nível 3, eles podem ser submetidos à cirurgia de prótese do joelho. A consideração em relação às complicações após a cirurgia, né, por incrível que pareça, existem estudos, né, que mostram que não existe, né, um aumento da incidência de complicações nos pacientes com sobrepeso e obesidade de grau 1, quando vão ser submetidos à prótese do joelho. E paradoxalmente, tem alguns estudos mostrando até que existe um menor risco de complicações nesses pacientes do que quando comparados aos pacientes com níveis de peso normais ou abaixo do peso. Né, isso ainda não tem muita explicação, né, essas complicações, né, aparentemente são taxas bem semelhantes também, né, então não existe uma contraindicação relativa à obesidade. Lógico que a obesidade é um problema de saúde, né, e está associado a alguns problemas, principalmente, né, especialmente a artrose do joelho, que é uma patologia ali que é muito associada a sobrepeso e obesidade. Então, pacientes ali com IMC acima de 30, em alguns estudos, demonstram que tem até 7 vezes mais risco de ter artrose no joelho. Então, o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para artrose, mas, por incrível que pareça, não são fatores de risco para ter uma maior incidência de complicações após a cirurgia, pelo menos nos primeiros ali 6 meses. Mas, em consideração, então, se não é uma contraindicação para a cirurgia, né, o que se observa ali que nos estudos demonstrando a porcentagem de pacientes que precisaram de uma cirurgia de revisão, né, que a prótese, por exemplo, se soltou por algum motivo ali, ou teve um desgaste ali, ou algum outro problema de saúde, como uma infecção, por exemplo, demonstrou que tem os pacientes com obesidade grau 1
ou superior ali tem um pequeno aumento ali da taxa de revisão, né? Então eles têm um maior risco de ter que trocar de prótese no futuro. Então, assim, não é então uma contraindicação para fazer a cirurgia, mas com certeza, né, você deve tomar muito cuidado para também, fazendo a cirurgia com o peso ideal acima do peso, né? Daí deve-se tomar esse cuidado também para tentar reduzir esse peso, porque daí reduzindo esse peso para taxas normais ali de MC ali, 25, ou pelo menos retornar para a faixa de sobrepeso, isso vai diminuir a incidência a chance dele ter que ter uma revisão da prótese, né? Então, a obesidade a gente não considera um fator de risco para complicações, mas é um fator de risco para ter que trocar a prótese no futuro, né? Apesar de aumentar um pouco só essa incidência desse risco. Outra consideração importante, então, do momento ideal de fazer a cirurgia, né, que muitos pacientes perguntam, é qual é a idade ideal para fazer a cirurgia, né? Porque a prótese total do joelho, por exemplo, que é a cirurgia que é mais realizada, né? Por exemplo, na técnica que eu tenho feito, que é essa prótese total do joelho na técnica de alinhamento cinemático, em estudos, por exemplo, com 16 anos de segmento, então após 16 anos da realização da prótese total do joelho pela técnica de alinhamento cinemático, mostrou que após 16 anos, 93% dos pacientes estavam ali com a prótese funcionando. Então, não tiveram que ter sido realizado ali uma troca da prótese. Então, assim, depois de 16 anos, 93% de sobrevida, que consideramos ali que é o tempo que a taxa de pacientes que estavam com a prótese funcionando bem. Então, se o paciente é muito novo, lógico que quanto mais novo, maior a chance, né, dele viver mais e ter uma maior chance de ter que fazer essa cirurgia de troca da prótese. Apesar, né, de ter esse índice de 93%, que é uma taxa relativamente alta. Tem uma porcentagem bem grande de pacientes que, né, vamos dizer, após 15, 16 anos estão com a prótese funcionando bem. Mas, então, qual é a idade que consideramos jovem, né? Assim, pacientes nos estudos abaixo de 55 anos, alguns estudos demonstraram que o paciente tem uma taxa um pouco maior, uma chance um pouco maior de ter que fazer uma cirurgia de revisão, de troca da prótese, né? Então, muito talvez esteja relacionado à idade mesmo, que o paciente mais jovem ele é mais ativo, acaba forçando mais, mas também tem outros fatores ali de confusão, que chamamos ali, né? Então, o paciente jovem às vezes tem que fazer a prótese, às vezes porque ele teve um outro motivo para fazer, às vezes não foi artrose, às vezes ele teve um acidente, às vezes teve algum outro problema no joelho ali que teve que fazer a prótese, então também isso gera uma certa confusão ali se isso aumenta esse risco de revisão. Mas o fato é que pacientes que estão abaixo de 55 anos têm um risco um pouco maior de ter que fazer uma cirurgia de troca, de revisão da prótese. Então consideramos ali que se o paciente, né, não atingiu, como a gente falou, esse momento ideal, no qual a condição física está deteriorando, né, se ele consegue ali se manter nessa condição física, com certeza, né, sempre a grande maioria acaba conseguindo, né, os pacientes com menos de 55 anos dificilmente chegam a esse estágio de ter que fazer a prótese, né, é muito raro, né, a grande maioria dos pacientes que são submetidos à prótese tem mais de 55 anos. Mas alguns pacientes, por diversos motivos, chegam a ter esse desgaste bem grave, no qual eles já não estão, né, tendo esse declínio físico ali. E se esperar muito, né, às vezes o declínio é rápido e se espera muito, tem, né, essa questão aí de ter essa perda de massa muscular, massa óssea, e vai agravando, não vai caminhando, vai tendo condições de saúde pioradas, né, por exemplo, o paciente não caminha, começa a ter piora na questão cardiovascular e etc. Então, a idade é uma indicação ali relativa ali de tentar evitar fazer prótese em pacientes abaixo de 55 anos, com certeza. Outra consideração importante, então, no momento ideal de fazer a prótese, né, é o nível do desgaste. O nível de desgaste ali que vai ser avaliado pelo ortopedista, eventualmente junto com exames de imagem, claro. Normalmente as radiografias podem ser suficientes, algumas vezes ele vai solicitar algum outro exame, uma ressonância magnética do joelho, por exemplo. Mas assim, o nível do desgaste, assim, tem pacientes que, apesar de ter um nível de desgaste bem alto, tem pouca dor e conseguem manter um nível muito bom de condição de saúde, de atividades físicas, então eles conseguem fazer caminhada, conseguem fortalecer, por exemplo, fazer musculação na academia e tal, e conseguem se manter muito bem assim. Então esses pacientes, eles não vão chegar nesse critério ali, como a gente falou, né? Não estão tendo esse critério. E tem pacientes que não têm um desgaste tão grave, mas subitamente eles começam a ter uma piora bem súbita. Isso é muito comum, por exemplo, após uma ruptura do menisco, principalmente, e daí a dor vai vindo muito subitamente e de maneira muito intensa e não melhora com nenhum tratamento não cirúrgico, conservador. Por que isso se deve, essa diferença? Tem pacientes que têm bastante desgaste, não têm muitos sintomas, e tem vários fatores em consideração, né? Às vezes
Alguns pacientes vão achar que às vezes, tem paciente que é mais sensível, não. A grande verdade é que existe uma grande condição ali que, como a gente falou, que é muito relevante, que é ali a massa óssea, né, a resistência do osso. Por exemplo, abaixo da cartilagem, né, tem um osso, e se esse osso está bem duro, ele resiste ali à carga. Se ele não é muito duro o osso ali, ele é mais mole, seja porque o paciente era muito sedentário, por exemplo, ou por outras condições, por exemplo, condições genéticas, né, tem pessoas que têm o osso mais duro ou menos duro por condições genéticas. Os homens costumam ter o osso um pouco mais duro que as mulheres também, por uma questão genética. Então, é bem comum que esse osso que não está tão duro e tem uma perda, por exemplo, do suporte do menisco ali, aquela cartilagem começa a desgastar muito rapidamente e o paciente começa a ter muita dor, né? E nada melhora. Às vezes a gente tenta todos os tratamentos disponíveis ali, não cirúrgicos, e não são suficientes. Às vezes eles melhoram um pouquinho, mas não são suficientes até parar esse processo, né? Reverter aquela piora da condição física progressiva do paciente. Então, esse nível de dor, na verdade, é muito relacionado ali ao grau de destruição ali dos tecidos do joelho que está ocorrendo, vamos dizer, a velocidade da progressão do desgaste. Se o paciente está tendo muita dor, normalmente ele está tendo uma progressão rápida do desgaste, né? Então, acaba que se observa que esses pacientes, eles, né, não vão acabar evoluindo mal e também, se demorar demais, chega naquela condição, como a gente falou, de ter muita perda de massa óssea, massa muscular, etc., e caindo nessa mesma questão ali de tentar abordar isso antes de ter uma grande piora ali das condições de saúde. Então, chego ao final na indicação que, como mencionei no começo do vídeo, da indicação relativa, né? Não é essas indicações clássicas como eu mencionei aí, né? Da realização da prótese total do joelho. Então, a indicação relativa de fazer, né? Que seria, por exemplo, o paciente ele tem já um desgaste, claro, avançado ali da cartilagem, dos meniscos do joelho, que não cabe, né, outro tipo de tratamento ali, não tem uma possibilidade de fazer um outro tratamento ali que melhore isso, recupere isso. Então ele chega no momento que só ou continua no tratamento não cirúrgico ou pode ser realizada a prótese do joelho. E esse paciente ele não tem essa condição ali, não está tendo essa piora na condição física, ele consegue se manter, ele está caminhando, ele consegue fazer um fortalecimento e está conseguindo manter essa força, a capacidade de caminhar. E essa indicação relativa então, relativa a se o joelho do paciente está limitando a qualidade de vida para algum assunto específico, por exemplo, e que o paciente deseje, mesmo sabendo ciente ali das relações de risco-benefício da cirurgia, se ele deseja mesmo fazer a cirurgia para que ele consiga, por exemplo, executar alguma tarefa que esteja prejudicando sua qualidade de vida, por exemplo. Isso pode ser desde por exemplo, ele não está conseguindo executar um trabalho, não está conseguindo executar a profissão dele, ele faz um trabalho ali que exige o joelho e não está conseguindo executar, né, e já tem esse desgaste avançado. Mas também se ele quer fazer, por exemplo, algum esporte que ele não consegue, por exemplo, ele jogava tênis ou fazer alguma outra atividade que ele desejava fazer e não consegue. Então, assim, hoje, com o avanço ali dessas técnicas de prótese do joelho, hoje temos uma porcentagem de pacientes mais elevadas que conseguem retornar a algumas atividades físicas. Então, né, como mencionou aqui na técnica de alinhamento cinemático, que tem vários outros vídeos, eu consigo manter os principais ligamentos do joelho intactos ali, que são os ligamentos colaterais e o ligamento cruzado posterior. Tenta restaurar a cinemática original do joelho, né, restaurar a anatomia original do joelho. E muitos pacientes têm um resultado funcional muito bom, no qual é possível ali fazer algum nível de atividade física. Lógico que isso é individual de cada paciente, varia, né, o grau de retorno ao esporte varia muito também em relação ao quanto de atividade física do paciente ele estava conseguindo fazer e tal, né? Então tem uma grande variação, lógico, nada é 100%, né, garantido da medicina, lógico, tem seus riscos, complicações e tal. Isso é bem discutido ali, lógico, junto com o ortopedista, mas pode ter uma indicação relativa. O paciente quer fazer uma atividade que ele não consegue e entende os riscos e benefícios, eventualmente ele pode ter essa indicação sim de fazer a prótese, conversando muito bem, sobretudo com o ortopedista que está acompanhando, é claro. Então é isso, chegamos ao fim. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Não deixe de se inscrever no meu canal, tem muitos assuntos relacionados não só a prótese de joelho, mas a artrose e outras lesões do joelho também. Um forte abraço a todos, então, e até mais.